torcedor tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando. Esse é um pouco estranho porque a gente está gravando na quinta-feira. Então se acontecer alguma hecatombe amanhã, não estamos sabendo, tá? Deixa isso muito claro. A gente vai falar um pouquinho da decisão do São Paulo de manter o Diniz, da possibilidade do Raí ficar ou não, das comemorações antes do jogo, mas antes de falar de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros, patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. E aí ele aparece na tela. O OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar esse final de trajetória e a classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores, mesmo estando uma posição abaixo do que terminou o campeonato no ano passado. É bom a gente deixar isso muito claro também. O OneFootball, ele é gratuito para iOS e para Android, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar por comemorações? Mais fácil, né? Acho que é o tema também mais quente, digamos assim. O assim. Mauro César colocou que o Ale, o Ale Gisbert do Jogos SPFC rebateu no sentido de dar uma outra visão. Né? O Mauro César achou que os jogadores se exaltaram demais e comemoraram demais para a grandeza daqueles jogadores, ele não achava aquilo cabível, e ele deu o exemplo, o Flamengo de 2017, né? Que é um exemplo que eu também já não acho muito comparável, né? O Flamengo de 2017 vinha numa crescente, tinha problemas, talvez na gestão de futebol, como a gente já falou, muita gente já falou, da questão da gestão do último presidente do Flamengo, que cometeu muitos erros de futebol, mas organizou o clube financeiramente. Então o Flamengo, ele vinha numa crescente, ele vinha se reestruturando, ele já chegava na hora de colher frutos. Então em 2017 o Flamengo já tinha Everton Ribeiro, já tinha Diego, já tinha começado a fazer os investimentos que resultaram no time que está aí hoje. Então era realmente uma realidade completamente diferente a uma realidade do São Paulo, que hoje precisava dessa classificação para não entrar num buraco ainda maior, porque o São Paulo passou 2019 gastando dinheiro que não tinha, gastando dinheiro que achou que ia entrar e não entrou, e agora precisando vender o Antony. É muito provável que ele seja vendido, porque senão o ano não será fechado. Aliás, o São Paulo ficou correndo atrás do próprio rabo o ano todo, tomando decisões lastimáveis. Exato. E em nenhum momento, ao contrário do que aconteceu no ano passado, São Paulo almejava título, pensava que pudesse ser capaz de conquistar alguma coisa. Talvez em algum delírio, quando escolheram o Cuca, a gente já não tinha tanta esperança justamente por quando escolheram o Cuca, né? Já achava que não era... E ninguém esperava que o Flamengo fosse parar daquele jeito. Exato. Então assim, o contexto da comemoração do São Paulo em relação ao próprio São Paulo, em relação ao São Paulo, o São Paulo não pode comemorar sexto lugar, porque ainda foi graças ao Flamengo, não sei o quê. Não, infelizmente o nosso contexto atual exige esse tipo de situação. E eu faço muito paralelo em relação a 2015, porque existem de fato várias semelhanças entre o que aconteceu em 2015 e o que aconteceu esse ano. Em 2015 não foi sexto lugar, mas foi um quarto lugar que levou o São Paulo para a Libertadores, e houve muita comemoração dos jogadores dentro de campo. Houve muita comemoração do São Paulo, da torcida, de vários pontos, e que de novo foi uma Libertadores que gerou uma receita para o São Paulo que era muito importante naquele momento. Como é muito importante agora. Como era muito importante agora. E isso tudo tem um peso na hora de você comemorar um resultado ou não. Ninguém está satisfeito, ninguém está achando que, tudo bem, sexto lugar pra gente tá maravilhoso. Não é. A diferença é que um sexto e um sétimo, nesse jogo de hoje, podia significar uma catástrofe pro São Paulo em 2020, uma catástrofe pro São Paulo em 2021. O São Paulo chegando, batendo as metas, como nós falamos, que estipulou financeiramente, quarto lugar de brasileiro, semifinal de Paulista, quartas de Copa do Brasil, fazendo tudo isso direitinho, já vai ser muito difícil você fechar o ano, você já vai ter que ter uma quantidade de vendas muito alta. 150 milhões, é isso? Aparentemente era de 150, 160 milhões, eu não lembro o número exato, mas que parece que vai ser decidido hoje, quinta-feira, né? Então um número muito alto, mais o Antony, que já deve sair ainda esse ano. Então, pra tentar fechar o rumo desse ano. Tentar fechar o rumo desse ano. Ano que vem você já está levando uma série de coisas ainda, porque você tem uma série de incompetências de não conseguir gerar receita de outras maneiras. Então você tem que comemorar isso, porque senão vai ficar pior. Ninguém, basicamente assim, ninguém está comemorando porque acha que está excelente. Está comemorando porque senão ia ficar muito pior. Não, basicamente teu isso. Contexto. É teu contexto da coisa, tá, gente? Sim. Nenhum time é pequeno ou fica pequeno porque comemorou alguma coisa. Para o São Paulo, dentro das circunstâncias, o que são essas circunstâncias? 4 técnicos num ano e um time que foi montado durante a temporada e que os principais reforços chegaram em quase que outubro junto com o... Em 2017. Outubro não, o Daniel Alves e o Fernando chegaram em agosto.
Os caras chegaram em agosto. Então, assim, São Paulo estava montando o time. Por isso que eu falei que eu não via muita chance. Nós esperamos 2 meses um técnico chegar. Ele chegou praticamente brasileiro em começo de trabalho, com times mais organizados e com melhores elencos. Por isso que eu e o Gabriel não tínhamos esperança de que estaríamos brigando por título. Estaríamos brigando por uma posição melhor na tabela e com conforto. Isso não aconteceu, porque o São Paulo sim fracassou. E os principais reforços foram contratados em agosto, junto com o técnico que chegou em outubro, o técnico novo. E aí 2 pontos. O primeiro deles, o São Paulo, pelo tamanho do São Paulo, usando esse mesmo argumento, deveria se contentar em comemorar que em 2017 escapou do rebaixamento? Não. Só que o contexto daquele ano colocou daquela maneira. Seria bom o rebaixamento para o São Paulo? Evidentemente que não. É algo tenebroso. Ninguém vai aprender nada com o rebaixamento. A gente nem vai entrar nesse tópico, mas assim... Não, mas vale a pena por um argumento muito simples. Bizarro. Se o São Paulo aprendesse alguma coisa, isso foi um cara que respondeu para mim no tweet. A gente não estava nessa situação. São Paulo tem administrações ruins que não aprende nada. Então, se cair, sabe o que vai acontecer? A gente vai estar lá no time na segunda divisão, sabe lá se vai ter força para subir, tal é a incompetência dessa galera. A gente precisa reestruturar enquanto a gente está aqui em cima ainda. Então, assim, é condizente com o São Paulo comemorar a fuga de rebaixamento? Não, mas foi o que o ano ofereceu para nós e era algo que não podia acontecer, como hoje a gente não poderia ir para a pré-Libertadores ou não ir para a Libertadores de qualquer jeito. Então, sempre os contextos sobre o que você falou, de a gente não acreditar que podia ser campeão e tudo mais. Naquela sequência de 5 jogos do São Paulo, quando o São Paulo chegou a flertar com a terceira colocação, acho que chegou a estar até na terceira colocação, não me lembro exatamente, mas pelo menos flertar com a terceira colocação. O Flamengo ainda não tinha disparado, início do Jorge Jesus. Muita gente discutindo se o São Paulo brigaria pelo título ou não. Para quem quiser, temos lives e até contextualizando, falando o quanto a gente não acreditava que o São Paulo brigaria por título, porque não fazia nem sentido. Bom, né? Com o Aguirre, que ele esteve na liderança, a gente achava que a briga não era por... Que era muito difícil. Era muito difícil. Por quê? Porque aí sabíamos que tínhamos um elenco que não era condizente com aquela posição. E aí a gente pode fazer a migração. Fazer a migração de como São Paulo resolveu manter Fernando Diniz. Porque é um paralelo muito curioso, e aqui vou deixar muito claro, não estou defendendo o Aguirre, que o Aguirre fosse um técnico melhor, porque não acho nem que era um técnico para esse elenco, mas o trabalho dele foi melhor que o de Cuca, e o trabalho dele foi melhor que todos os trabalhos do Diniz, a carreira toda, o trabalho do Aguirre o ano passado. Ele foi julgado por uma partida contra o Corinthians e por ter se indisposto com o Nenê. No fim, o Nenê acabou saindo do mas principalmente o jogo do Corinthians foi o ápice, foi o estopim e foi julgado ali. O Fernando Diniz estava com a corda no pescoço, assim como o Raí, antes do jogo de quarta-feira. Porque a galera está assistindo na sexta, a gente está gravando no dia seguinte. Antes do jogo de quarta-feira. Veio o jogo de quarta-feira, um resultado que foi muito bom, o melhor futebol, a atuação foi muito boa. Poderia ter acontecido um resultado ruim, poderia, mas o São Paulo não merecia que acontecesse, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, contra o Ceará. Né? Ali não merecia. E aí o julgamento do Fernando Diniz foi, os atletas adoram ele, isso é notável. A maior parte dos setoristas fala, nunca vimos tanto apoio de tantos jogadores para com um técnico, isso contou muito mesmo, toda hora todos eles estão defendendo o Fernando Diniz. O trabalho do Fernando Diniz não me agrada, não tenho muita esperança dele fazer um bom trabalho no ano que vem, não tenho muita esperança, não quer dizer que ele não possa fazer. Se eu fosse apostar, apostaria que é um erro muito grande, porque o São Paulo é um clube em crise. Agora, pode ser que ele seja realmente um técnico fora da curva, não vejo desse modo. Pode ser que ele tenha um ano que vem muito bom, não vejo desse modo. Mas o que me deixa estarrecido é que a decisão foi tomada com base em um jogo. Como se esse jogo fosse capaz de analisar tudo. O Plihal também levantou a bola sobre isso. E assim, o Raí, que antes do jogo contra o Internacional estava praticamente decidido que não continuaria no São Paulo, ele estava ali com um pé, talvez um pé e meio fora do São Paulo, até pelas declarações que ele dava, pelas coisas que aconteciam no São Paulo, o caminho que tudo estava tomando e pelas informações que vinham também através da imprensa, ele estava muito próximo de deixar o São Paulo. Aí agora o São Paulo ganha um jogo contra o Internacional e existe toda uma reavaliação de um trabalho depois de um jogo. E assim, se for para colocar o cara que estão ameaçando colocar, o Carlos Belmonte, se for para pegar um cara lá do social, do basquete, do não sei, não faz nem assim, um cara político, não faz
faz sentido isso, não faz o menor sentido. Então, para colocar um cara desse, como a gente sempre falou, que o medo era que saísse o Raí e colocasse alguém pior, alguém político, alguém que não tivesse capacidade de lidar ali com o futebol, pelo menos que não aparentasse ter essa capacidade de lidar com o futebol, um cara que vai estar preocupado com outras coisas, senão em cuidar da parte que importa ali, da real função dele. E que não tem nenhuma experiência comprovada nisso. Para fazer tudo isso, a gente preferia que mantivesse o Raí. Então, isso se mantém, só que a maneira como as coisas são feitas, elas são muito incômodas. Pode ser que tenha os caras estão estudando colocar os dois, o Belmonte e o Raí, juntos, não se sabe como. Isso tudo, sentido, informações que a gente tem até agora, quinta-feira, tá, exato, gente? Assim, aqui o São Paulo é tão maluco que amanhã, decide tudo. Só queria falar o nome do cara. É Yuri Araújo 5 que fez. Se essa diretoria aprendesse alguma coisa, não estaríamos nessa situação. Exato. A frase é dele. Então, assim, a maneira como as coisas são feitas, e aí a gente volta até para a live da saída do Cuca, a maneira como as coisas são feitas no São Paulo, ela é muito amadora. Ela depende muito do acaso, da sorte. Você não tem a menor ideia, você não tem o menor critério. Você não tem planejamento nenhum. Você não tem nada. Então, aí agora você não sabe se você manda o Raí embora, você não manda porque o jogo contra o Internacional foi bom. O Internacional que vem de futebol horroroso, desde que eles contrataram o Zé Ricardo, foi um negócio muito ruim. Aí a gente ganha bem um jogo desse, bem em termos de atuação, arruma a vaga para Libertadores, que era tratada como obrigação dentro do próprio São Paulo, aí você já reavalia tudo. Aí a questão do Diniz, até aproveitando para falar de paralelos, né? Até alguém lembrou muito bem, que lembra um pouco, por mais que esse do São Paulo seja ainda mais forte, mas lembra um pouco os jogadores do Flamengo fechados com o Abel Braga, né? O Flamengo ganhou um jogo do Atlético Paranaense aos 40 mil do segundo tempo, no finzinho de virada no Maracanã. Os jogadores foram todos abraçar o Abel e levaram o Abel para o meio campo. Eu acho até que foi o gol do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi lá comemorar com o Abel, e aí acaba o jogo, vai todo mundo abraçar o Abel e não sei o que, e aí levam o Abel para o meio do campo no fim do jogo. E dali, acho que um mês depois, ou 15 dias depois, qualquer coisa, ele saiu e trouxeram um cara melhor, e o cara botou a filosofia dele ali e ponto. Então não tem muito isso. Só que no São Paulo, os caras, o São Paulo se baseou praticamente na indicação, digamos assim, do elenco, e agora, novamente, porque eu duvido que alguém lá dentro do São Paulo conseguisse sentar de maneira fria, de maneira clara, explicar, não, o trabalho do Diniz está sendo bem feito por causa desse aspecto aqui, isso aqui você identifica que está melhorando. Pô, você pega o jogo dele contra o Fortaleza no Pacaembu, o segundo jogo sob o comando do Fernando Diniz. Tem uma evolução. Você pega aqui esse jogo, você compara com um jogo, sei lá, recente aqui, você vê claramente aqui esse aspecto melhorou, isso aqui. Eu duvido que alguém consiga fazer isso a ponto de virar e falar, ele é o nosso treinador para 2020. Até porque não teve tamanha evolução assim. Exato, não teve. O São Paulo, assim, até... E é sempre bom ressaltar isso sem querer te cortar. Evolução. Não era pro time estar voando. Evolução do jogo, lá do segundo jogo com ele pro jogo recente agora. Coisa que a gente não viu com o Cuca, coisa que a gente não viu com o Diniz para justificar essa aposta toda. E, de novo, o Inter estava muito mal. O Inter vinha de jogos muito ruins, fez um jogo ruim contra o São Paulo. O São Paulo teve vulnerabilidades no momento em que estava atacando. O São Paulo teve vulnerabilidades. Poderia ter tomado contra-ataque de um time mais competente. Não aconteceu. Não dominou a partida, mereceu a vitória. Mas mereceu a vitória em cima de um time que vem jogando muito mal e que jogou muito mal mais uma vez. Coincidiu com o São Paulo não ter jogado mal. São Paulo jogar bem, ter todo aquele contexto, mas não acho que seria o suficiente. E ainda assim, e aí entra o contraponto. Se fosse para sair o Diniz, e aí você me vem com Mano Menezes, Luxemburgo, Abel Braga, Felipão, realmente, aí Barreira. Dunga. Tá aposentado. Sim, mas São Paulo. São Paulo atuou. São Paulo chega lá e fala, traz o cara. Tudo bem, eu entendo, mas também não pode virar também caricato. Porque o Luxemburgo estava aposentado. Daqui a pouco a gente vai desagá-lo. Mas o Luxemburgo estava aposentado. Ele dava entrevista em programa falando que não estava aposentado de jeito nenhum. Até brigou, inclusive, com um jornalista que falou que ele queria aposentar ele. Mas a questão pegando especificamente esses 4 aqui que eu citei,
Pra vir um cara desse, aí deixa o Diniz. Aí de fato tudo bem. Aí você deixa o Diniz, porque aí não dá, porque... Pelo menos ele tem ideias mais... Só a gente pegar o trabalho recente desse cara. O Filipão foi campeão brasileiro. Você pega o elenco dele, quando o Flamengo ainda não tinha o super elenco, e que também não tava com nenhum grande técnico, tava com um técnico bem mediano. E você pega os jogos, você pega o momento do São Paulo, e aí você vai colocar esse cara lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é essa assim, pô, teria que cair uma hecatombe para um cara desse vir para São Paulo e acontecer alguma coisa de positivo. Porque eles não têm muita coisa a oferecer. E em 2020, a gente vai ver, é impossível, tá? Todo mundo dá certo. Porque se fosse assim, 10 times trazem técnicos novos e pronto, todo mundo vai ser campeão. Não tem como. Mas em 2020 nós vamos ter um Flamengo... talvez com Jorge Jesus, talvez com outro técnico que eles já aprenderam que eles não vão para Mano Menezes, Luxemburgo, Abel Braga, eles já aprenderam isso. A gente tem um Palmeiras talvez com o Sampaoli, a gente tem um Santos sondando o Osório. Não, além do Osório, o auxiliar do Sampaoli, que era o BKSS, que é um técnico com um estilo de jogo diferente, com uma ideia diferente. O Atlético Mineiro talvez fique com o técnico do Independiente Del Valle. O Corinthians trouxe o Thiago Nunes, que é dessa linha de técnicos um pouco mais novos, com uma ideia um pouco mais fresca. O Internacional trouxe o Cudê. Então, assim, são vários times se reforçando de uma maneira que assim, eles perceberam que não dá mais para você ir para Levir Cup, não dá mais. Vários times perceberam isso. E o São Paulo foi um pouco, o São Paulo tá na aposta dele. Falou, nós vamos aqui com o Fernando Diniz. O São Paulo tá numa aposta muito grande de pegar um cara que ele não deu certo ainda em outros lugares e tá achando que o primeiro lugar que ele vai dar certo é no São Paulo. Tomara. De novo, para trazer esses outros caras citados aqui, eu prefiro o Diniz, só que eu acho que olhando o mercado, o Racing, com todo o respeito, mas é um time que ainda com o São Paulo em situações financeiras difíceis, é inferior ao São Paulo em termos de investimento. O Racing fez uma proposta pelo São Paulo e o São Paulo nem sondou. Então, e o São Paulo não tinha a menor certeza que ia ficar com o Diniz. Entendeu? Inclusive, tomasse o gol de cabeça do Lomba aos 50 do segundo tempo ontem, já mudava a avaliação de tudo. A gente estaria aqui discutindo quem vai ser o próximo técnico do São Paulo. Exato. Já mudaria a avaliação de tudo, porque no São Paulo já iam falar que não dava, já ia sair notícia que estava caçando atrás de não sei quem. Vocês percebem assim, qual que é o amadorismo do São Paulo tá aí? Por isso que a gente... Quando a gente vai, muitas vezes a gente está criticando as decisões que a diretoria toma e a galera acha que a gente está defendendo um profissional ou outro, ou que a gente reconhece um trabalho bom ou ruim porque a gente faz uma análise mais fria. Se a gente for fazer a análise de um jogo ou se a gente for fazer pequenos recortes, a gente condena um jogador porque, não, por aqui, se a gente pegar o recorte da falha do Arboleda ou da falha do Thiago Volpe, o Arboleda é um péssimo zagueiro, o Volpe é um péssimo goleiro, a gente manda embora os dois. Se a gente for pegar... mexicano. Teve isso. Foi chamado de cidadão mexicano. Se você pegar o Aguirre virou fraco e covarde, ele não teve nada de fraco e covarde. Ele tinha um elenco extremamente limitado, que depois a gente teve Jardine, Cuca, Mancini e o próprio Diniz, com um elenco muito mais inflado que a base ruim tinha sido varrida. Ninguém conseguiu fazer jogar com aquela base ruim. Ninguém conseguiu fazer jogar depois, ninguém conseguiu levar o time para a liderança, e nem isso com goleiro, com lateral. Então o trabalho foi bom, Quer dizer que seria a escolha? Não. Quer dizer que o São Paulo precisa parar de tomar decisões como se o São Paulo fosse um torcedor. Como se o São Paulo fosse um torcedor que não analisa. Não temos nada contra torcedores que não analisam. Torcedor que vai falar de um jogo e descarrega e toma a decisão ali. Vou mandar todo mundo embora porque ninguém presta. O Antony é um que... pela torcida, dependendo do recorte, manda embora, vende, não presta, não tem condição. Você o Lisieiro... vai vender por questões financeiras, né? Sim. Mas antes queriam vender de qualquer jeito porque não prestava. O Lisieiro, dou 10 minutos para ele se machucar. Ele não se machucou mais. Ele continuou o ano. Tem entrado bem, jogado bem. Por quê? Porque não é assim, mas ele teve contusões seguidas. Nem sempre as contusões apontam para um resultado mais óbvio. Nem sempre a explicação mais fácil ela vai caber para todas as situações. E por isso que é muito difícil hoje convencer a torcida que está cansada da situação de que ela tem um papel fundamental. Posso falar uma coisa aqui que é comprovado que funciona? Apoio de torcida. Que no jogo de ontem teve. Demorou um pouco para a torcida se ambientizar,
porque estava ainda naquela desconfiança, tá muito chateada, é verdade, entendo muito o lado da torcida, mas a partir do gol foi incendiada e gritou, e mesmo quando pediu o pato, ali foi muito rápido que a torcida começou a cantar novamente e esquecer aquilo. Não, foi mais rápido do que eu pensava. Eu pensei que a pressão ia ser absurda até, sabe, assim, e quando tivesse... A vaia ao jogador, o barulho negativo, isso já tinha acontecido antes. Não é uma crítica, mas é uma constatação. Sim. Porque também a gente não pode ficar... Eu não gosto dessa distorção, porque não pode falar mal de ABC. Não acho. Foi bom que teve 30 mil pessoas. Talvez a maioria do tempo tenha sido uma atuação muito positiva. Sim. Certamente ajudou, como sempre ajuda. Muito mais do que eu esperava. Acontece. Enfim, só uma última frase, só para a gente ver se a gente consegue fazer contextualizando no tempo correto, mas para 2020 também, e aí entra no que a gente falou no começo do vídeo das comemorações, entra no que a gente falou de decisões erradas, entra em tudo isso, o São Paulo vai ter uma séria dificuldade aí. O Antony não deve terminar o ano no São Paulo, precisará ser vendido para fazer dinheiro, de novo. Ano que vem, provavelmente outros jogadores, se não da base, mas talvez um Arboleda, talvez jogadores desse nível sejam vendidos para fazer dinheiro, porque o São Paulo está numa situação financeira muito ruim e está se encaminhando para uma situação financeira muito ruim, e isso obviamente afeta o ano. Então um momento desse não pode, não permite que o São Paulo não esteja com uma receita boa, com uma cota de televisão legal, disputando boas competições. O São Paulo precisa desse dinheiro para se reestruturar, e a reestruturação ela precisa vir passo a passo, ainda que a perspectiva seja muito baixa pelas pessoas que estão dentro do clube, ela precisa vir passo a passo. O São Paulo não vai sair de brigar contra o rebaixamento para ser campeão do nada, sem investimento, sem seriedade, sem um projeto, um trabalho sério e uma reestruturação e uma atenção para setores que precisam desse tipo de atenção. Porque é só ver o Pablo, o jeito que o Pablo voltou, o jeito que alguns jogadores voltaram, o jeito que o Jusilei estava antes de sair, enfim. São Paulo precisa se consertar, e não pode só tomar decisão com base nos jogadores. Vou trazer o técnico que os jogadores quiseram, não vou demitir porque os jogadores quiseram, vou demitir o outro porque se indispôs com o jogador lá, e depois a gente acabou mandando embora o jogador porque o jogador não estava jogando mesmo e não jogou no time que ele foi. A avaliação não pode ser rasa, basicamente. Não pode ser, entendeu? Então assim, enfim, mas temos um caminho, estamos classificados, isso é muito bom. O Pericini vai para o jogo do CSA, então o próximo vídeo de jogo ele não estará aqui, ele volta só na quarta-feira, e segunda eu vou gravar com o Resenha, que sai na terça, e depois a live você não vai estar aqui também. Não, se eu voltar na quarta, ele vai estar na quarta, então pensar, talvez não esteja aqui na terça. Provavelmente, então quase certo. Não vamos dar muita certeza, mas ele vai estar em outro estado, tá bom? É isso, gente, um abração para todo mundo, e mais do que nunca, vamos São Paulo!